sobre essa loucura que estamos vivendo, essa pandemia, o que acontecerá pós-pandemia, o que é um desafio muito grande a gente falar sobre isso. Mas eu queria, antes de qualquer coisa, falar que o que eu quero falar com vocês hoje é sobre uma fórmula matemática que eu quero trazer para a nossa discussão. Vou até compartilhar a tela aqui com vocês. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Deixa eu compartilhar essa tela aqui. Tá dando para ver? Se alguém puder falar se está conseguindo ver. Professor, tá dando para ver? Sim, está. Ótimo. Essa fórmula matemática eu queria falar com vocês para a gente abordar o tema de hoje, sobre essa nossa vida e desafios pós-pandemia da Covid-19, que nada mais é do que reset. É igual a trabalho, mais educação, mais saúde, multiplicado por comunicação. Então, guardem essa fórmula, que é o que eu quero falar com vocês nesse nosso bate-papo de hoje. Deixa eu voltar aqui. Eu já vou voltar nessa fórmula. Eu lembro que há muitos anos atrás, quando começou assim aquela onda de videogames, né? Para quem é um pouco mais velho, que lembra ali do Atari, do Master System, do Nintendo, aquela onda de videogames que o mundo todo viveu, ainda vive, né? Os jogos, quando você estava no meio do jogo, costumava travar, né? Travava. Então, os jogos que eram com cartucho, muitas vezes a pessoa, vamos dar um reset, tirava ali o cartucho, assoprava um pouco e tentava começar de novo. Então, essa imagem de um jogo que está travado e que a gente precisa dar um reset para a gente recomeçar, literalmente, para a gente conseguir voltar ao movimento do jogo, é essa imagem mental que eu quero construir para vocês. E a gente dá o reset para quê? Para a gente continuar o movimento que nós estávamos fazendo no jogo. Podia ser um jogo de corrida, um jogo de futebol, um jogo de aventura no videogame. Então, sempre uma ação. Para que essa ação continuasse acontecendo, a gente precisava dar o reset naquele jogo. E aí é o seguinte, gente, a gente chegou numa pandemia de Covid-19 que trouxe com ela um cenário que assustador, né? A gente vê aí leitos de UTI no Brasil, aqui em Portugal, no mundo todo, faltando, é, muitas coisas vindo à tona, a violência contra a mulher aumentando nas casas, nas residências, os casos de depressão, depressão em crianças, depressão em jovens, depressão em adultos. A gente vê um colapso não só dos sistemas de saúde, mas das nossas relações de vida como um todo, nas nossas relações com o trabalho. Então a gente vê ali uma crise sem precedentes na história, nas nossas histórias, né? Se pega a idade, a pessoa mais nova e mais velha daqui, ninguém viveu um precedente como esse do ponto de vista mundial. Essa crise que se já está instaurada e as consequências que virão a partir dela. É muito difícil a gente falar com exatidão o que vai acontecer daqui para frente. Mas o que acontece é que a pandemia da Covid-19, ela não trouxe apenas o problema da Covid, do vírus. Ela trouxe um holofote sobre diversos problemas que nós já estávamos vivendo. Então, problemas na saúde, problemas da violência contra a mulher, problemas da saúde emocional, várias questões. E nós somos aqui um grupo de mais de 40 pessoas nesse nosso bate-papo, que não somos qualquer pessoa, nós somos pessoas, se vocês estão aqui como alunos universitários, é porque vocês estão em movimento. E isso é um privilégio, assim, é uma bênção tão grande de que vocês estão ali se movimentando num ano de pandemia, fazendo as coisas acontecerem. Então é bom a gente refletir que
A pandemia não nos travou, mas a gente precisa dar um reset naquilo que já estava sendo uma trava lá atrás. Então, o primeiro ponto que eu quero trazer para vocês para o debate é, deixa eu voltar aqui. Ok, nós temos um problema ou uma série de problemas. Se a gente fala sobre essa fórmula aqui, trabalho, educação, saúde, e vamos olhar primeiramente para esse tríade aqui, trabalho, educação e saúde. Nós já tínhamos vários problemas que já estavam instaurados desde antes dessa Covid-19. Então, o desemprego em vários países, inclusive no Brasil, eu aqui em Portugal também, vendo as relações trabalhistas, não só salariais, não só de benefícios, mas a relação entre os seres humanos, entre as equipes de trabalho, diferentes gerações, relações com pessoas tóxicas, chefias tóxicas, professores tóxicos, alunos tóxicos, pessoas difíceis de lidar, pessoas que adoecem pessoas. Então, essa relação já estava instituída. E as questões da nossa saúde. Eu nunca esqueço uma vez que eu tive um problema de dor nas costas, né? E fui ao ortopedista, etc., vários ortopedistas, enfim. E um deles falou assim: Olha, você quer melhorar disso daqui? Você tem que sair desse trabalho que você tem hoje. Eu trabalhava muitas horas dentro de um escritório, um ambiente de muita pressão, com relações ali que a recomendação para saúde foi revisitar as relações com o trabalho. Olha que interessante tudo isso, né? Então, nós temos um problema muito maior do que simplesmente a pandemia. Nós temos um problema na escala das relações humanas. E aí, quando a gente fala das relações humanas, existe algo que nos diferencia de outros animais, que é essa palavra aqui, a comunicação. E é sobre isso que eu quero falar especificamente na noite de hoje. Deixa eu voltar para cá, parar de compartilhar. Nós, como seres humanos, nós nos relacionamos com os demais usando a nossa comunicação verbal, não verbal. Nós somos seres relacionais. Para aquelas pessoas que têm uma espiritualidade, qualquer tipo de espiritualidade, mas eu vou focar aqui, por exemplo, na espiritualidade cristã, por exemplo, que crê, que é o meu caso também, numa divindade tríade, né? Deus, Jesus, Deus, Espírito Santo, ou seja, um Deus relacional, se relaciona com pessoas, na pessoa de Deus, Espírito Santo e Jesus. A gente vê outras denominações religiosas também, sempre com relacionamentos. Então, desde da religião, desde as nossas relações familiares, tudo envolve relacionamento humano. E essas relações acontecem graças aos nossos processos comunicativos. Eu nunca esqueço a minha avó me falando o seguinte: menino, você tem duas orelhas e você tem só uma boca. Para quê? Porque seu processo de escuta ele tem que ser mais ativo. Então, os processos de escuta mais ativos, eles geram processos de relações mais afetuosas, mais empáticas. O que acontece numa relação em que a empatia e o afeto ele está presente? É aquela relação que o chefe e o funcionário, eles se escutam, eles se percebem. Então, é o chefe que olha para o funcionário e tenta perceber o que aquele funcionário está sentindo e vice-versa. É o professor que olha para o aluno e percebe o aluno como um ser humano, não mais um número naquela lista de chamada. É o aluno que olha para o professor e percebe o objetivo do professor, as necessidades do professor. É o pai que percebe o filho que percebe o pai, e assim por diante. Ou seja, os processos de escuta, eles são extremamente necessários
para a gente construir qualquer tipo de relacionamento onde o afeto se instaure. Se a gente tira o processo de escuta dessa relação, todos os problemas começam a acontecer. E a gente começa a olhar hoje, nessa pandemia da Covid-19. O que nós temos hoje, do ponto de vista científico, além da vacina, uma das formas da gente evitar que um vírus como esse circule é o isolamento, o respeito, o distanciamento. Você vai ficar 2 metros da pessoa, vai usar máscara, vai evitar. Ou seja, você tem que ter uma atitude é, afetuosa e empática para com o próximo. Então, você foi para um lugar em que teve contato com muitas pessoas, você vai tentar ficar o mais distante possível delas, ou vai tentar se preservar ao máximo, passar álcool gel, enfim, você precisa fazer isso. Por quê? Porque você tem um processo de escuta. Olha, existe esse código de relacionamento. A ausência desses códigos de relacionamento é o que faz com que vários problemas emerjam na sociedade. E aí a gente começa a ver uma coisa: sociedades cada vez mais separadas a partir de interesses. Então, vocês sabem que há algumas décadas atrás, o que era de mais valioso no mundo era o petróleo. Então, diversas guerras se instauraram graças ao petróleo. Isso ainda o petróleo é muito valioso ainda, né? É o que faz o mundo virar, né? A indústria, a aviação, as conexões entre todos nós, né? A indústria do petróleo é importantíssima. Estamos caminhando para que a água seja o bem mais valioso, mas ainda não é. O que nós temos de mais valioso hoje circulando entre as nações são os dados, os nossos dados, os dados. Então, a gente começa a ver como as empresas olham para esses dados e usam esses dados para as suas próprias ações empreendedoras, a sua própria comunicação. Enfim, sabia que uma indústria, por exemplo, de cosméticos, na hora de lançar uma campanha de um determinado perfume milionária, ela vai fazer toda sorte de testes. Então, ela faz lá, produz 2, 3 vídeos de campanha publicitária, pega ali um grupo de foco de pessoas, coloca eletrodos na cabeça dela, no coração, e coloca, ó, assista essa peça publicitária, essa outra e essa outra. Aqueles eletrodos vão ver em que áreas do cérebro da pessoa foram ativadas. Se o coração disparou mais ou disparou menos. A tomada de decisão da escolha de qual é a campanha é a partir do dado de que, olha, aquele comercial A despertou tal região cerebral que é importante para o consumo. Olha que loucura isso. O dado, essa informação é a base para a tomada de decisão estratégica de uma empresa. Ora, se essas informações são tão importantes para uma empresa, elas são importantes para a gente e também para as nações. Daí a gente vê a explosão de fake news, explosão dessas notícias que enganam, que tiram a gente do caminho, que, enfim. E a gente precisa cada vez mais se blindar em relação a isso. Não que isso seja novidade. Isso já é muito antigo, desde que o mundo é mundo. A gente pega, por exemplo, as relações entre Brasil e Argentina, né? A gente pensa muito na Argentina e tem aquela coisa, os argentinos, os brasileiros, isso tem muito a ver com o futebol, mas é muito antes do futebol. Lá atrás, quando o Brasil e a Argentina ainda tinha aquele vínculo com o Brasil com Portugal, a Argentina ainda com a América Espanhola, já se começou ali um atrito. Mais para frente, a indústria das armas, a indústria bélica da Grã-Bretanha, da Alemanha, começou a plantar fake news entre Brasil e Argentina. Isso a gente está falando final de 1800 e pouco. Falando assim, olha, Brasil,
Eu estou sabendo que a Argentina vai comprar não sei quantas toneladas de arma do fabricante alemão, porque eles querem invadir o seu território. Mentira! O que o Brasil faz? O quê? A Argentina vai invadir meu território? Vou comprar mais armas, eu não posso ficar para trás. E começou uma corrida armamentista graças às fake news entre países. Olha que loucura isso. O que eu quero dizer com isso é que se a gente não tem um processo de escuta, os países começam a comprar arma para guerrear entre eles, baseados em fake news. Olha que loucura isso. Esses processos de escuta ativa, afetiva, eles são vitais, inclusive, para as relações internacionais. Deixa eu compartilhar aqui com vocês mais um pouquinho da minha tela. Então, quando a gente fala de comunicação, isso tem tudo a ver com o afeto. Afeto no sentido de que tudo que a gente, como a gente se coloca, isso tudo afeta o outro, positivamente ou negativamente. E aí isso tem tudo a ver com vocês aqui que estão nessa atmosfera da educação. E aí, para a gente fazer um reset do ponto que a gente está hoje, desse caos, pandemia, problemas que vieram já desde antes da pandemia, a gente tem que olhar para a educação com muito carinho. E o que eu chamo de educação conectada. Sabe o que é educação conectada? É muito mais do que o que a gente está fazendo aqui agora. Estamos conectados, cada um em um lugar. Uns em Campinas, uns em São José dos Campos, outros em São Paulo, outros aqui no norte de Portugal, cada um em um canto. E cada um em um momento, quer dizer, a aula está sendo gravada, pode ser que alguém em outro lugar, em outro momento, vá assistir isso daqui. É muito mais do que essa conexão. Vou dar um exemplo. Isso na década de 90, 1990, uma grande indústria que fabricava, entre outras coisas, pasta de dente, creme dental, aí na região da Grande São Paulo. Ela queria instituir aqueles padrões de qualidade tipo ISO 9000, ISO 14000, sabe aqueles padrões de qualidade importantíssimos para a indústria, mas ali na década de 90 isso estava sendo instituído. E olha só, eles tinham um problema. Para essa indústria conseguir aquele selo de qualidade importantíssimo, essa multinacional, ela tinha que resolver um problema sério, porque alguns tubinhos do pasta de dente no processo automatizado ali, estavam indo cheios de ar, sem pasta de dente. Imagina, ia para o supermercado, eu também não sei por que o tubinho de pasta de dente tem um tubo e tem uma caixa ainda, né? Olha, uma loucura, né? Tanto de embalagem. Não sei porque tem uma caixa, podia ser só o tubo vendido, mas enfim, tinha a caixa com um tubo cheinho de ar. E eles não conseguiram resolver esse problema. Falaram, gente, e agora? Tal. Então a indústria fez um processo, foi o seguinte, contratou vários engenheiros, isso no Brasil, que falaram, ok, vamos pensar aqui na linha de montagem, aqueles doutores todos pensando, investimentos de milhões, etc. Desenvolveram uma senhora tecnologia, porque era assim, a parte de dente passava por uma esteira no processo de fabricação, e eles instituíram naquela esteira, em determinado momento, uma balança de ultra super sensível. E essa balança, ela conseguia ver que aquele tubinho de pasta de dente estava vazio, estava só com ar. O que ele fazia? Quando ele identificava que um tubinho estava vazio, ele parava aquela esteira, parava, vinha um braço mecânico, pegava aquele tubinho vazio e descartava, jogava fora. E depois voltava a esteira a correr normalmente. Gente, foi um sucesso. Passaram-se 3 meses, conseguiram o selo do ISO 14.000, 9.000, 21.000, não lembro qual que era o ISO, tem várias certificações. E alguns CEOs, uns diretores grandões da matriz dos Estados Unidos estavam no Brasil e resolveram conhecer. Então, o grande diretor dessa multinacional no Brasil recebeu os americanos, foi para o chão da fábrica. Foi para o chão da fábrica. Olha isso, gente. Para falar, vou mostrar para vocês a tecnologia que a gente fez. Os americanos falaram, poxa, é bom porque a gente vai pegar esse piloto que foi feito no Brasil, vamos instituir nas nossas fábricas nos Estados Unidos, na Europa, na África, multinacional que tinha fábrica espalhada pelo mundo inteiro, na Ásia.
enfim, e o diretor lá todo orgulhoso da tecnologia de milhões de dólares que ele instituiu. Chegou no chão da fábrica, encontrou ali, vou dar um nome, tá? O José, que era o operário, a pessoa que estava ali fazendo no dia a dia. Falou, José, olha lá, vim mostrar aqui daqui são os diretores dos Estados Unidos, eles querem ver aqui a máquina que evita ali o tubinho de acidente vazio. O José falou assim, essa porcaria não funciona não. Essa porcaria não funciona não. Olha isso, gente. Milhares de dólares investidos, milhões de dólares investidos, e o José, no chão da fábrica, na frente dos americanos, fala, essa porcaria não funciona. O diretor brasileiro ficou assustado, falou, como não funciona? Aí ele falou, olha, José, liga ali a máquina porque a gente vai testar, tem 3 meses já que a gente não tem esse problema, a gente conseguiu o selo, essa máquina é importante. Falou, não, isso aí não funciona. E o diretor brasileiro já começou a ficar sem paciência e falou o seguinte, olha, José, tá bom, não funciona, mas como é que você explica que a gente está ali sem esse problema da pasta de dente? Olha, diretor, essa mão mecânica que vinha, quando parava tudo e dava um problema ali atrás, porque ficava encavalando outras pastas de dente. Isso atrasava muito o processo. Tá bom, José, mas como é que a gente resolveu esse problema? Ah, foi fácil. Juntou eu, a Maria, o Francisco, o Antônio e o Nelson. Cada um deu R$ 10. Oi, né? Tipo, R$ 10, né? Sim, a gente comprou um ventiladorzinho ali na Santa Ifigênia, em São Paulo, e colocamos na frente da esteira. Quando o tubo de paciente estava vazio, ele voava. Gente, com R$ 70, o José, que estava ali no dia a dia da fábrica, ele resolveu um problema que tanto a direção brasileira como norte-americana queria gastar milhões, gastou, essa história é real, e queria instituir no mundo inteiro uma solução de um braço mecânico, uma tecnologia, uma balança de alta precisão que impactava todo o fluxo de produção. Olha isso como é simbólico, gente. Um ventiladorzinho de R$ 70. E o que isso tem a ver com educação conectada? Tem a ver com os processos de escuta que eu falei, com os processos de relações empáticas e afetuosas. Poxa, temos um problema no chão da fábrica. Qual é o processo de escuta? Vamos conversar. Vamos conversar com quem está envolvido no processo. Vamos falar, vamos quebrar ali. José, vem aqui, você está no dia a dia da pasta de dente fabricando, temos esse problema, você tem alguma ideia? Vamos jogar inteligência colaborativa, vamos ali fazer isso. E a educação é a mesma coisa. Nosso processo como alunos do ensino básico, ensino fundamental, ensino médio, ensino universitário, tem alunos que olham, de repente, para as tarefas que um professor passa, para os desafios que o professor passa, ou já entram em um processo de formação universitária, etc., já com a ideia do fim. Eu quero o título no final. As tarefas, o professor, os colegas podem ser peças que vão atrapalhar o meu objetivo final, que é o diploma. Olha, essa leitura de mundo parece muito com a daquele diretor que tomou as atitudes sem ouvir o José no chão da fábrica. Uma educação, um processo educacional conectado significa vínculos de afeto. Então, é quando um professor passa um trabalho e que você precisa entender aquele trabalho, o que ele pode significar para você. Não entendeu? Vamos estabelecer processos de conversa, de comunicação. Professor, mas qual é o objetivo disso? Professor, como é que eu posso fazer isso melhor? Ou o professor dando feedback, isso acontece demais. Aí eu vou falar como professor. E o aluno já sai na defensiva e fala: Não, está querendo me destruir. Não, eu estou querendo construir com você, te dando feedback que essa parte não ficou tão boa. Você tirou um 7, mas podia ter tirado um 10. Você está desatenta, ou está desatento. Vamos lá.
etc. Então, quando a gente está num processo de movimento e vocês estão agora no meio de uma pandemia, iniciando um ciclo de formação, de educação, a gente precisa se conectar afetivamente com o que a gente está fazendo, se conectar com cada disciplina, com cada momento, com cada professor, com cada colega. São esses vínculos afetivos, afetuosos e empáticos que vão render frutos lá na frente. Durante muito tempo eu questionava muito e criticava muito aquele o QI, né? O que indica, né? Ah, para entrar naquela empresa só quem indica. Para fazer tal coisa só quem indica. Olha, é triste isso, eu tenho um currículo bom, mas só quem indica. Depois que eu me tornei pai, eu olhei para uma questão. Falei, olha, eu vou precisar de uma pessoa para me ajudar, eu e minha esposa, para ficar um pouquinho com a minha bebê. Como é que você faz um processo de seleção para uma pessoa que vai te ajudar a ficar horas todo dia com um bebezinho, que é para um pai e para uma mãe o ser mais valioso, né? Você vai pegar o currículo e falar, nossa, essa pessoa é formada em Harvard. Ou você tem o seu pai, sua mãe, a sua vizinha que você ama de paixão, fala, eu vou te indicar, olha, a Melissa Cristina da Silva Gabriel, eu conheço, é uma pessoa de confiança, é uma pessoa dedicada, etc. Quer dizer, se meu pai falasse isso para mim da Melissa, ele fala, a Melissa, ela cuida de bebê com muito afeto, eu não quero nem saber que o outro é formado em Harvard. Eu quero ir na indicação da Melissa. Por quê? Porque existe esse vínculo. Como é que esse vínculo aconteceu? Em algum momento, meu pai contratou a Melissa e confiou no trabalho dela. Como é que a gente constrói uma rede de networking? E por onde a gente começa isso? A nossa vida universitária é um grande celeiro dessa construção, com nossos professores, com os profissionais de uma da universidade, seja a pessoa da secretaria, coordenação do curso, direção, colegas. Gente, só aqui nessa sala a gente já tem quase 50 pessoas. Se ao longo das próximas semanas, vocês, nos próximos meses, começarem a investir tempo na construção de relações afetuosas, né? Não estou falando para sair nenhum casamento daqui, pode ser que saia. Mas estou dizendo relações sinceras. Isso gerará, sem dúvida, processos de aprendizagem, oportunidades de trabalho, oportunidades de geração de projetos. Vocês estão entrando numa senhora universidade, num senhor centro universitário, tradicional, com história, com suporte, com conexão de pessoas, mas tudo isso, a história do centro universitário, a tecnologia, não é nada sem as pessoas. O mais valioso é aqui, ó, 50 pessoas nessa sala. São as conexões humanas. Então vamos aproveitar essas conexões humanas. É aquele trabalho em grupo, é aquilo lá, vamos dialogar. Então é isso que eu chamo de educação conectada. Deixa eu pegar aqui um outro ponto para a gente falar. Olha só. Falamos então sobre dentro daquela fórmula para dar o reset. Lembra do jogo que travou, que a gente tem que dar o reset? De trabalho, relações de trabalho, relação com o chefe, relação com o colega, processos de escuta. Falamos agora de educação conectada e agora eu quero falar com você sobre saúde. E aí, saúde delegada. E eu coloquei a delegada, saúde delegada, com um risquei no meio. Olha só. Por que eu rasguei isso? A saúde não pode ser delegada. A gente está no meio de uma pandemia, é importante a gente falar de saúde em todos os sentidos. Ao longo de muito tempo, nós fomos condicionados a acreditar que a nossa saúde não é responsabilidade nossa, é responsabilidade de outros. Então, eu estou com dor de cabeça, quero uma Neosaldina. Então, a responsabilidade por eu não ter mais dor de cabeça é a Neosaldina. Eu deleguei. É a fabricante da Neosaldina.
É um exemplo besta, tá? Mas olha como ele é impactante. Se a gente parar e olhar para a nossa saúde, e aí eu estou falando saúde como um todo, tá? Saúde emocional, saúde física, saúde de relações interpessoais, toda a sorte de saúde, e falar, não é responsabilidade de outro, é minha. E aí entra processos de autoconhecimento. Olha que interessante, essa mesma dor de cabeça que eu deleguei para a Neosaldina, se eu mudo o chip, se eu faço um reset e falo o seguinte, vamos olhar para essa minha dor de cabeça, essa simples dor de cabeça, com carinho. Deixa eu fazer um processo de autoconhecimento nela. Deixa eu analisar essa dor de cabeça. O que aconteceu? O que eu comi hoje? Aí você começa a pensar, eu acordei, fiquei até 2 da tarde sem comer nada, tomei café preto, almocei um lanche do McDonald's rápido, comendo, fazendo trabalho da faculdade, comendo, nem parei. Aí comi um monte de besteira a tarde toda, e enchi minha cabeça de café mais e mais e mais. Estranho, porque agora 8 da noite eu tô com dor de cabeça. Opa, será que a gente tem que delegar? Até quando vamos delegar para a Neusaldina a cura da nossa dor de cabeça? Nós somos os responsáveis, em primeiro lugar, pela nossa saúde. Tô com processos de atrito na família. Deleguei. Saúde de relacionamento familiar. A culpa é do meu pai, é da minha mãe. Saúde dos processos de relacionamento dentro da faculdade. A culpa é do professor. Eu deleguei. Não é minha. É igual a gente delegar a dor de cabeça para a Neusaldina. Processos de autoconhecimento. Essa pandemia, ela trouxe essa luz para a gente. Não, peraí. O que eu posso fazer para interferir nesse processo? O que eu posso mudar? Quando a gente é obrigado a ficar em casa trabalhando, e a gente está em lockdown e não pode sair, a gente tem que mexer em coisas. A gente tem que se adaptar, a gente precisa mudar coisas. Então, essa pandemia ela faz a gente entrar em movimento, a mudar a nossa forma de se relacionar com os colegas, com os familiares, com a nossa saúde. Então, é que você para e pensa, gente, há quanto tempo eu não dedico um tempo por dia, 10 minutos que seja, para tomar um pouco de luz do sol, vitamina D, que é essencial para o meu nível de imunidade no meio de uma pandemia. Estou aqui o tempo inteiro, o tempo que eu podia estar 15 minutos no sol, do lado de fora, que é importante para a minha saúde, eu resolvi ficar deitado no sofá, olhando meu Instagram, meu TikTok. Uau, você não tá legal isso. Vai ver seu TikTok tomando um pouco de sol, então sai do sofá, entre em movimento. Esse professor me deu uma nota baixa, eu não consegui ter o desempenho que eu queria, a culpa é do professor. Então, você leu alguma coisa que o professor pediu para você ler? Será que tem algumas ações que você pode fazer? As próprias plataformas do Instagram, você tem lá o contador de horas que você tem no Instagram, diário, você já deve ter visto, né? As ferramentas. Eu gastei 5 horas de dia de hoje, eu nem trabalho com produção de conteúdo, eu gastei 5 horas do meu dia com o Instagram e não consegui, e tirei nota baixa naquela disciplina, porque eu não li aquele texto de 10 páginas, que eu ia demorar 20 minutos para ver. Então, educação conectada, saúde, esse processo de delegar para outros sempre, não dá mais, esse processo de pandemia, isso não dá para acontecer. Então, veja como, no meio de tudo isso, para a gente montar esse reset do sistema, para conseguir sair dessa atmosfera da Covid-19, diferente da maneira como a gente entrou, a gente precisa estabelecer a comunicação afetuosa, processos de escuta no trabalho, na nossa educação e na nossa saúde. Professor, o que é essa ideia de processos de escuta afetuosa na saúde? Puxa, quando eu olhei para o meu corpo, para mim mesmo, e me escutei e falei: o que eu comi hoje? Será que eu dormi bem? O que essa dor de cabeça significa? Significa que eu dormi só 4 horas essa noite, que eu estou dormindo muito pouco, que eu preciso mudar alguma coisa na minha vida. O que você fez? Você escutou. Você entrou num processo de escuta. Só é possível, então, realizar esse reset para a gente sair dessa pandemia, estabelecendo
processos de escuta dentro da nossa comunicação. Então, é isso que significa essa fórmula que eu trouxe aqui nessa noite. Eu queria agora terminar falando uma questão que eu realmente acredito. Eu acredito que a gente vai sair dessa pandemia diferentes. Algumas pessoas mais egoístas, mais preocupadas com si mesmas e com enriquecer elas mesmas. Outras pessoas que identificaram que a Covid-19 e essa pandemia é só uma consequência de atos que a gente tem feito ao longo de muito tempo, sabe? Ah, entrei na pandemia e perdi o emprego, etc e tal, e me ferrei inteiro. Isso acontece com todo mundo, está acontecendo com todo mundo. A gente olha para o mundo, está isso acontecendo. O que isso pode ter escancarado? Que eu nunca fiz um planejamento financeiro familiar. Que eu nunca me preocupei com isso. Olha, é uma coisa simples, básica. O que é esse processo de planejamento financeiro familiar? Ah, eu ganho um salário mínimo por mês. Mas, de repente, se quando as coisas estabelecerem um pouco, se eu poupar R$ 20 por mês, 20 reais, e colocar no canto ali, se um dia tiver uma pandemia de novo, eu tenho R$ 200 ali. Eu não tinha, mas agora eu tenho. Olha, são várias questões que a gente pode parar para refletir. E se a gente olhar e falar assim, preciso dar um reset, pá, a gente sai mais forte dessa pandemia. Gente, eu falei muito, né? O professor tem esse cacoete de ficar falando, falando, falando. E eu queria ouvi-los. Eu falei tanto de escuta ativa, etc. Eu queria conversar com vocês um pouquinho, para ver o que é que se tem sentido isso que eu falei. E se vocês acreditam também que é possível dar esse reset e sairmos diferentes da maneira como a gente entrou. Vamos lá, gente. Para organizar, quem quiser falar, levanta a mãozinha aí no chat que eu vou nomeando, tá? Professor, muito obrigada. Nossa, eu me emocionei várias vezes. Né? Eu já É, começo falando, eu me emocionei várias vezes. Uma porque antes da pandemia eu tinha uma rotina muito louca, né? Então, eu tenho uma filha de 4 anos eu e, também, eu tenho 4 também. e eu vivia viajando e assim, ela fica na escola o dia inteiro. Então, alguns ressignificados fazem muito sentido hoje para mim, né? Essa questão familiar, conexão com Deus. Então, assim, tem umas coisas que são muito significativas. E a questão do criar laços, para mim faz muito sentido. Eu sou muito afetuosa, então, com os meus alunos, eu sempre tenho uma preocupação muito grande. Eu tenho essa questão de meio maternal, né? Eu acho que a gente tem isso, né? De Uhum. trazer isso para a conexão. E muito bacana. Muito, assim, mexeu muito comigo. Muito obrigada. Ah, que bom, professora. Fico Quem feliz. gostaria de falar? Vamos lá, gente? Tô vendo, acho que a Daniela Oliveira abriu o microfone. Não, não abriu. Achei que tivesse aberto. Pode. Superem a timidez, gente. Acho que tem uma pessoa, a Terezinha, acho que tá com o microfone desligado. Verdade. Eu sou professora Terezinha de Jesus de Paula Costa, sou professora do curso de Pedagogia da ETEP e eu também sou professora de creche da Rede Municipal de São José dos Campos. Então, a minha clientela está entre 2 a 3 anos. E a gente teve toda uma programação aí, né? O ano passado eu trabalhei aulas remotas com eles, fazia proposta, tive que criar aí um YouTube, sabe, para mandar musiquinha, tudo. Então a gente teve que se reinventar. Mas dentro desse contexto, eu aprendi muito, bastante mesmo. E que me fez, eu acho, acredito assim, que uma profissional melhor também no ensino superior. Porque agora eu tenho mais o que compartilhar, né? E agora a gente está recebendo as crianças da educação infantil
E eu vou dizer assim, ensino híbrido, né, uma adaptação. Uhum. Eu recebo 7 crianças presenciais todo dia. Então, ficou segunda, terça e quarta, são 3 grupos, cada dia um grupo vem, e quinta e sexta repete, por exemplo, o grupo 1 e o grupo 2. A semana que vem eu começo com o grupo 3, né? E assim vai. Então, é um aprendizado lidar com protocolo de segurança, é um aprendizado pegar essas crianças, sentar, conversar, fazer um diagnóstico, ver o que eles precisam, o que eles avançaram, o que eles ainda precisam que se trabalhe, né? Então, em todos os sentidos, embora tenha, é claro, doença, muita gente tenha perdido a vida, eu consigo ver um lado positivo aí, que foi o meu crescimento, que foi a minha capacidade, que eu não imaginava que eu tivesse capacidade de fazer vídeo para criança, né? É tudo caseiro mesmo, mas assim, deu certo. E o vínculo que eu mantive com as crianças permitiu que agora, as crianças retornando, eles me reconhecessem. Então, eu acho, é aprendizado, sim, é persistência, e é uma questão de investimento. Eu não perdi com essa pandemia, eu ganhei, né? Então, eu queria compartilhar, eu tenho certeza que os alunos que acreditaram aqui na ETEP, que estão começando o curso agora, vão ganhar muito. E outra coisa que eu não sabia trabalhar, eu não sabia trabalhar com aula online. Aprendi também bastante, né? E eu queria te agradecer, a sua fala me trouxe assim muito, porque eu me senti um pouco culpada de ver um aspecto positivo desse isolamento, né? Eu me senti um pouco culpada. As pessoas falavam, eu falava, nossa, né? Mas eu gostei muito da sua fala e acho que a gente tem que olhar o lado positivo também, né, do nosso investimento. Muito obrigada. Parabéns aí aos alunos que fizeram essa opção pela ETEP, né? E desejo sucesso aí para vocês nessa nova jornada. Obrigada, professor. Obrigada, professor Terezinha. Professora, obrigado pela sua contribuição. É muito interessante isso que você disse, né? Da gente se reinventar. É um momento de reinvenção. Esse reset que eu disse mostra que a gente é capaz nós somos muito mais do que aquilo que às vezes a gente pensa que é, né? O cargo que a gente ocupa, a função que a gente faz. Então, quando a gente perde tudo isso, que a gente começa a descobrir quem efetivamente nós somos, né? Muito bom. O Gabriel, acho que tem. Obrigada. O Gabriel quer falar, né? Gabriel Martins Leite. Boa noite, professores. Oi, Gabriel, tudo bem? Sim, sobre a palestra de hoje, realmente deu o que pensar, porque ano passado foi um ano de algumas perdas bem drásticas para mim, tanto no âmbito familiar, com a perda de um parente bem próximo, quanto pelo meu último ano do ensino médio, que literalmente deixei de ver um monte de gente que eu gostava, perdi várias interações e muitos amigos que, né, de gente boa ficar sem se ver por um tempo nem vai se ver mais, então. Mas apesar de tudo isso, esse início de 2021, que é uma nova fase, um novo ano, já que vai ser meu primeiro ano de faculdade, eu estou me movendo mais para começar alguns projetos que eu só tinha em mente. Então, por conta disso tudo, por conta da pandemia, de eu ter mais tempo, já que eu não tenho tempo de viagem entre a escola e aqui e a minha casa, eu consigo me planejar mais, me programar mais para poder produzir, para poder começar a colocar alguns projetos em prática, tanto no âmbito financeiro quanto no âmbito pessoal, para melhorar, começar a ter a minha própria vida na fase de casa, começar a me inserir no mundo adulto, mundo mais adulto. Gabriel, que bacana te ouvir, né? É, acho que todos nós, né, perdemos muito, né? Estamos perdendo ainda nessa pandemia, mas aí quando vê você assim, super jovem, se ressignificando, dando esse reset e sabendo que estando em movimento, gente, é muito lindo ver isso, gente. Assim, no meio disso tudo, ó, temos aqui 50 pessoas quase se movimentando, começando a vida universitária. Isso é demais, assim, sabe? Faz a gente ter mais fé. Muito bom. Obrigado, Gabriel, por compartilhar com a gente. Eu que agradeço, professor. Obrigado pela palestra.
Mais alguém, gente? Fiquem à vontade. Estão me escutando? Sim. Ah, tá. É porque eu não sei onde tem a mãozinha aqui no celular. Tá Eu bom. gostaria de compartilhar também. Eu só não tô. Entrei um pouquinho Quem tá falando? Desculpa que eu não tô vendo. É a Vitória Carolina. Ah, tá. Deve estar só com áudio, tá? Entendi. Que eu não vi na telinha. Eu gostaria de compartilhar. Eu, no caso, cheguei um pouquinho atrasada, mas gostaria de agradecer as palavras do professor que fez, né, a gente abrir um pouco a mente para as coisas. No meu caso, já estou finalizando a faculdade, estou no último ano de engenharia, já estou aí mais da metade do caminho concluída, graças a Deus. E querendo ou não, foi uma fase difícil. Ano passado eu tive que trancar minha faculdade no segundo semestre do ano passado. Eu não sabia se eu ia. Cortou a Vitória. Acho que cortou mesmo. Vitória? Oi? Eu acho que Oi. caiu a Isso, internet aqui, desculpa. Isso. Imagina. No caso, ano passado, né? Como eu estava dizendo, eu tive que parar no meio do ano. Não sabia se conseguiria continuar por conta de questão financeira, mas